aí, amigos, tudo bom? Vamos corrigir hoje a prova de 2014 do Colune. Eu já vou te pedir uma Colune, falei com sotaque meio nordestino, mas olha só o que acontece, amiguinhos. Eu nunca pedi nada, velho. E vocês não estão curtindo meus vídeos, né? Então me ajuda aí, gente. Meu ascendente em câncer grita, mas é porque não é drama, entendeu? Não custa nada vocês curtirem esse vídeo aí. Pelo amor de Deus, deixa de ser pão duro, porque você não tá pagando nada pra curtir. E me ajuda muito, amiguinhos, a divulgar esse canal aí pra mais pessoas terem a luz no entendimento da matemática, né? Então é isso. Vocês sabem que tem uma maratona aqui do Colune, certo? Ainda vou corrigir a prova de 2013. Espero, né? Vamos ver se vai dar certo aí. E também dos outros colégios técnicos. Então, por gentileza, amiguinhos, me ajude a engajar esse canal, não é mesmo? Então, bora lá para essa correção? Questão 25, lembrando que o gabarito e o caderno estão nos links aqui abaixo na descrição, tá? O preço de uma bola de futebol é R$400 à vista. Após negociar com o vendedor, Luca pagará a bola em 4 parcelas iguais de R$95. Ou seja, gente, ele teve 4 parcelas de 95, em cada parcela ele teve um desconto de R$5, né? Porque deveria ser 4 de 100. Então, como ele teve R$5 de desconto em cada parcela, 5 vezes 4, 20. Então, ele teve R$20 de desconto, né? Determina a taxa de desconto sobre o preço inicial da bola. Eu não vou ficar viciando vocês em regra de 3. Nós vamos fazer isso aqui de cabeça. Se ele teve R$20 de desconto em R$400, né? Pense bem. 10% de 400 é 40, é só cortar um zero, né? 10% é só cortar um zero. Então, ele teve metade de 40, então ele teve metade de 10%, portanto, 5%, letra C, sem render, pelo amor de Deus. Questão número 26. Seja a função f para r, isso significa o domínio dela é real e a imagem também é real, definida por 4x² menos 9. Tá? F de x é igual a isso. Sobre a variação do sinal dessa função, é correto afirmar que, quando a gente vai estudar o sinal, a gente tem que tirar a raiz dessa função. Então, tirar a raiz é simplesmente igualar essa função a zero. O que eu vou fazer? Eu vou passar esse 9 para cá somando, tá? E o 4x² vai ficar aqui. O 4 que está com x, ele vai passar dividindo. Então, eu já vou falar o seguinte, x² é igual a 9 quartos. Vou tirar a raiz quadrada desse valor 9 quartos, né? Porque o contrário do quadrado é raiz quadrada, certo? Lembrando que a gente tem a positiva e a negativa, portanto, é mais ou menos 3 meios, ok? Aí agora, eu vou e desenho, faço um esboço, né? Dessa parábola. Olha só para você ver. A nossa parábola, ela tem concavidade para cima, porque o A dela é positivo, tá? Aí a gente vai ter uma raiz aqui que é 3 meios negativo, e a outra que é 3 meios positivo. Vamos examinar, né? A letra A, então. Ó. Os únicos números inteiros para os quais a função é negativa, números inteiros que ele está falando, tá, amiguinhos? É menos 1, 0 e 1. Verdadeiro. Por quê? Ele está querendo incorreta, né? Por que é verdadeiro? Vamos pensar que R$3 dividido para 2 pessoas dá 1,50 para cada. Ou seja, esse número aqui é menos 1,5. E esse aqui é a mesma coisa, né? R$3 para 2 pessoas é 1,5 positivo. Então, aqui, ó, entre 1,5 negativo e 1,5 positivo, a gente vai ter o número 1 negativo, né? À direita, sendo maior do que menos 1,5. O número 0, que está aqui, e o número 1. Logo após vem esse, e aí acabou os números negativos, né? Os valores pelos quais a função é negativa. Por quê? Porque essa parte aqui da função está acima da linha do x, ó. Portanto, para cá ela é positiva, para cá ela é positiva. E nesse trecho aqui, ó, ela está abaixo, portanto, nesse trecho ela é negativa. Então, aqui está correto. Ele falou, os únicos números inteiros para os quais a função é negativa, ou seja, está abaixo da linha do x, é menos 1, 0 e 1. Corretíssima. Letra B. O menor número racional para o qual a função é não positiva é menos 3 meios. Essa também é verdadeira. Por quê? O menor número racional, ou seja, a menor fração, tá? Para o qual essa função é não positiva, é menos 3 zero. Porque se ela é aqui, ó, menos 3 meios, ela é não positiva. Ele quer dizer o seguinte, que ela não é positiva, mas poderia ser ou negativa ou zero. E nesse caso ela é zero, né? Ela é nula, porque menos 3 meios é uma raiz. E a raiz é o que anula o negócio, ela iguala a zero, né? Quando a gente iguala a zero, a gente acha a raiz. Então, a raiz é quem iguala a zero. Então, nesse ponto, ela é nula. Ou seja, ela não é positiva, porque o zero não é um número nem positivo nem negativo. Então, por isso aqui, ó, ela é correta. Letra C. A função é positiva para todo elemento do conjunto A, em que x pertence aos reais, tal que 3 menos x é igual a zero. Vamos ver uma coisa aqui, ó. 3 menos x, desculpa, é menor do que zero. Se eu passo esse 3 para cá, somando, vai ficar subtraindo, né? Desculpa, vai ficar menos x aqui, menor que
menos 3. Eu não posso ficar com x negativo. Então, eu multiplico tudo aqui por menos 1, inclusive giro esse sinal. Então, fica x maior que 3, ok? Então, vamos pensar o seguinte, se o seu x é maior que 3, lembra que aqui está 1,5. Então, o 3 está lá na frente. Todos os elementos desse conjunto, que a resposta dá maior que 3, então para todo x que for maior que 3, a sua função é positiva. Olha o que está falando. A função é positiva para todo elemento do conjunto. Está falando para todo elemento que x é maior que 3. Ou seja, 4, 5, 6, 7, qualquer número que tiver aqui para frente, ó, vai gerar respostas positivas na nossa função. Ou seja, o gráfico aqui está acima da linha do x, é verdadeira, tá? Letra D. Então tem que ser a falsa, que a gente está procurando a incorreta. O maior número racional para o qual a função é negativa é 3 meios. Falsa. Por quê? Porque, olha só, o número 3 meios aqui, ele não torna a função nem negativa nem positiva. Foi o que a gente viu na letra B. Ele torna a função nula. Então, ele falou, o maior número racional para o qual a função é negativa é 3 meios. Não, tá? Teria que ser... o 3 meios ele não encaixa ali, porque ele iguala a função a 0, e 0 não é negativo. Beleza? Então, é isso. Questão número 27. 4 amigos, Ana, Bruno, Celso e Dani, estão estudando matemática para um concurso que farão no próximo semestre. Sendo assim, cada um deles escreveu uma folha de papel, uma afirmativa sobre o conteúdo, como se vê abaixo. A Ana, o conjunto solução está contido no conjunto real, né? Daí na equação tal, é isso aqui. Então, vamos só resolver essa equação aí. Ó, a ao quadrado é maior ou igual a 25. Então, a, ele tem que ser maior ou igual a raiz quadrada de 25. Que é 5. Ou seja, aqui ela não pôs o sinal de igual, né? Certo? Porque aqui tem um sinal de igual, ela esqueceu de pôr o sinal de igual. Na verdade, vamos pensar o seguinte, essa raiz aqui, ela admitiria tanto positivo quanto negativo. Ou seja, na verdade, mesmo que a gente precisa, é que o módulo desse número seja maior que 5, entendeu? Então, a gente falaria assim, ó, o módulo de A tem que ser maior ou igual a 5, porque ela quer maior ou igual a 25, né? Como ela quer igual aqui, faltou primeiro o sinal de igual aqui. Então, o módulo desse número A tem que ser maior ou igual a 5. Porque, por exemplo, se o número for menos 6 ao quadrado, ó, menos 6 ao quadrado, vai dar 36, que é maior que 25. Ou seja, o número 6, ele não é maior que 5, certo? Ele é menor. Só que o módulo dele, 6, é maior que 5. Elevando ao quadrado, o número negativo vira positivo, né? Então, ela deveria ter escrito uma coisa mais ou menos nessa forma. Portanto, a Ana está errada. O Bruno também está errado. Porque ele falou assim, ó, toda função quadrática cujo domínio é real e a imagem é real, possui raízes reais. A gente sabe que não. Quando o delta é negativo, ela não possui raízes reais. O Celso falou, o retângulo é um polígono regular que possui 4 ângulos retos. Na verdade, polígonos regulares, gente, eles têm todos o mesmo valor de ângulo, então seria 4 ângulos de 90, 360 graus, beleza. Só que o polígono regular de 4 lados é chamado de quadrado e não de retângulo. Então, retângulo não é um polígono regular porque ele tem lados que podem ter tamanhos diferentes, tá? Embora todo quadrado seja um retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado. Ou seja, nem todo retângulo é regular, né? Então, por isso, o Celso também está errado. O que leva a crer que a Dani é a princesa da Disney da matemática aí. Todo número inteiro pode ser escrito na forma de 2n menos 4, onde n é um número inteiro, sendo z o conjunto dos números inteiros, né? Pode ser. Por quê? Se o z é um número inteiro, por exemplo, menos 8, tá? Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes menos 8, menos 4. 2 vezes menos 8 é menos 16, menos 4 vai dar menos 20. Então, menos 20 é um número par, lembrando que os pares podem ser tanto positivos quanto negativos, né? Então, quando eu escrevo assim, ó, 2n, o número n é um número inteiro, né? Ele vai dar sempre multiplicado por 2, vai dar um número par, porque todo número vezes 2 vai dar um número par. Menos o 4, que é um par, continua sendo par. Então, operações de soma e subtração com números pares vai dar sempre par. Então, por isso que ela falou que todo número inteiro par pode ser escrito nessa forma aí. Poderia ser qualquer número aqui, tá? Poderia ser menos 6, mais 4, mais 10, mais 84, menos 86, qualquer número. Se fosse 2 pares aqui, daria para escrever um número par qualquer. Ou seja, aí a Dani que acertou, beleza? 28. 2 formigas, caiapó e feiticeira estão localizadas numa superfície plana, onde foi fixado um sistema de coordenadas cartesianas, x, origem, y, ou seja, o gráfico cartesiano normal. Observa-se que caiapó sai do ponto menos 6, menos 3 e caminha sempre em linha reta até chegar no ponto D, 0, 3, ok? Feiticeira sai do ponto F, 2, 0 e caminha sobre a reta de equação, nananana. As coordenadas do ponto P
em que a possibilidade delas se encontrarem é... O que eu vou fazer aqui é o seguinte, se essa formiga feiticeira, ele já deu a equação da reta, eu vou deixar isso aqui reservado em uma tigela. E vou fazer o seguinte, eu vou calcular a equação da reta que a outra formiga passa, que é a equação que passa por esses dois pontos aqui, certo? Uma vez que eu vou ter essa equação, eu igualo as duas equações e aí eu acho o ponto em que elas se cruzam. Simples assim. Como que eu acho, então, a equação de uma reta que passa por dois pontos? Eu pego esses dois pontos, que no caso é o C, eu trago ele para cá, né? E o D, vou trazer para cá. E aí eu lembro que a função de primeiro grau, ela é descrita como ax mais b igual a y. Aí o que eu vou fazer? Para primeiro ponto, eu gero uma equação. Eu jogo x no lugar do x, y no lugar do y. Depois, para o segundo, eu pego e faço a mesma coisa. X no lugar do x, y no lugar do y, tá? E aí eu acho o a e o b, porque eu vou ter um sistema de equação com duas incógnitas. Eu vou começar sempre pela que tem zero, que facilita muito a vida. Vou pegar a d aqui, ó. Vai ficar assim, ó, 0 no lugar do x, que é 0 vezes a, 0a, que é 0, mais o b é igual a y. E o y aqui, ó, a coordenada y do ponto é igual a 3. Ou seja, eu já descubro que o meu b é igual a 3, tá? Agora, eu pego e substituo na outra equação, né? O outro ponto na equação. Então, vai ficar assim, ó, menos 6 no lugar do x, vai ficar menos 6 vezes a, menos 6a, mais o b. O b eu já descobri que é 3, tá? Pela outra equação. É igual a y, no caso o y é menos 3, ok? Então, agora, o que eu faço? Passo esse 3 para cá subtraindo, fica menos 3 que eu tinha com menos 3 que foi, menos 6. Menos 6a é igual a menos 6, porque a é igual a 1, né, amiguinhos? Aqui, ó, menos com menos fica mais. Se eu multiplicar os dois lados por menos 1, 6 dividido por 6, 1. Ok? Então, o a dessa equação é igual a 1. Ou seja, a equação é y é igual a ax, ou seja, 1 vezes x, que é x, mais o b, que é 3. Aí, agora, o que eu vou fazer? Igualar essa equação naquela outra. Não preciso dessa informação aqui do ponto, não, sabe? Tranquilo? Então, eu pego aqui e igualo a esta. Igualando as duas equações, eu sei onde elas se cruzam, tá bom? Então, eu vou resolver isso aqui, ó. Eu vou passar, deixa eu pensar, vou passar esse 2/3 para cá, tá? Vai ficar assim, ó, x mais 2/3 de x, porque era negativo, foi positivo, é igual a 4/3 menos 3, ok? Agora, eu vou somar aqui, ó, multiplicar cruzado, né? Deixa eu ver. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer por MMC. MMC é igual a 3, tá? E aí, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, porque só tem 3 no denominador, né? 3 por 1 é 3, é x, 3x. 3 por 3 é 1 vezes 2x, vai dar 2x. 3 por 3 é 1 vezes 4, 4. 3 por 1 é 3 vezes 3, vai dar menos 9, né? Então, somando aqui, a gente vai ter 5x é igual a... Se eu devo R$9 e pago 4, eu fico devendo 5. Então, meu valor de x é igual a menos 1, porque se eu divido menos 5 por 5, vai dar menos 1 como resposta. Então, a coordenada x é menos 1, tá? Então, aqui, letra A, né? Certo? Mas vamos só confirmar a coordenada y. Então, como que eu vou descobrir a coordenada y? Eu pego qualquer uma das minhas equações, eu vou pegar da primeira reta, que é essa, e no lugar do x dela eu coloco o menos 1 que eu achei, tá? Então, lembrando que x mais 3 ali, ó, é igual a y, certo? Aí eu vou tirar o menos 1, vou colocar no lugar do x, então vai ficar menos 1 no lugar do x, mais 3 é igual a y. Portanto, y é 3 menos 1, 2. Então, o y desse ponto é 2, como a gente já sabia. Então, letra A. 29. A alternativa que apresenta a forma mais simplificada da expressão nananana é. Vejamos. Migs, essa questão é a cara do Cefet. Toda prova do Cefet tem uma questão dessa, que é para você descobrir, né, qual que é a equivalente das alternativas à função que foi dada. Então, esse tipo de exercício tem duas formas de resolver. A primeira é fatorando, né, bonitinho, fazendo pelo método tradicional, real oficial matemático, né? Mas eu sempre ensino uma treta, que é a gente escolher um valor para a nossa variável x, tá? Tem que ser um valor inteligente, eu vou falar para vocês o que significa isso, né? Um valor inteligente para o x e substituir na expressão. Aí a gente vai achar um resultado. E aí eu jogo esse mesmo valor de x nas alternativas e a que der o mesmo resultado vai ser a resposta certa. E por que eu posso fazer isso, né, amigos? Porque se as funções, se as expressões, elas são equivalentes, ou seja, são iguais, o valor dela, né, quando eu jogar a mesma letra, vai ter que dar o mesmo valor, né? Elas são iguais, elas são equivalentes. Simplificada significa
igual também, né? Só que de uma forma mais simples, mas é a mesma função. Então, olha só, ele falou para não pôr o menos 2, nem o 2, nem o menos 2 terços. Por que que ele escolhe esses valores? Porque se eu jogar esses valores, vai zerar o denominador, tá? Ou seja, isso aqui são raízes, né, dessas expressões de baixo aqui. E nós não queremos, né, amiguinho, zerar denominador, porque você sabe que zerar denominador vai dar, né? Não existe divisão por zero, então não pode zerar o denominador. Enfim, então qual o número que eu vou escolher? Um número inteligente, o número 1, né? Que é fácil de fazer conta. Só que tem uma ressalva. Eu não posso escolher o número 1, por exemplo, se numa alternativa eu tenho a letra x e na outra x quadrado. Por quê? X aqui no lugar do 1, ó, 1 no lugar do x vai dar 1. 1 aqui também vai dar 1, então eu não vou saber distinguir qual das duas, né? Só que analisando aqui tá bem diferente, nenhuma vai dar ambiguidade no resultado, então eu vou pôr 1 mesmo, que não dá nada para nós. Então eu vou tirar o x daqui e vou colocar 1 no lugar. Então aqui fica 1, aqui 1, 1, e 1. Agora vamos fazer a continha, ó. 1 ao cubo é 1, vezes 3, 3. Menos 12 vezes 1, 12. 1 ao quadrado é 1, vezes 2, 2. Menos 8. Vou somar e vou ver o que está dando aqui em cima, né? Ó, eu tenho 5 reais mais 2 reais, 3 reais mais 2 reais dá 5 reais, certo? Eu devo 12, devo 8, então eu devo 20. Então, se eu devo 20 e pago 5, eu fico devendo 15. Fechou? Agora vamos para de baixo, ó. 1 ao quadrado é 1. Menos 4 vezes 1 é menos 4, mais 4. Aqui cancelou, ficou 1 aqui, né? Esperando para ser multiplicado. Então, vamos lá. 1 ao quadrado é 1, vezes 3 é 3. 8 vezes 1 é 8, mais 4. Então, se eu somo aqui, ó, 8 mais 4, 12. 12 mais 3, 15 vezes 1, 15. Olha que maravilha, né? Então, aqui, ó, deu menos 1 a resposta. 15 dividido por 15 deu menos 1. A gente vai ter que jogar aqui e ver qual delas vai dar menos 1 a resposta. Como meu x é igual a 1, eu já percebo que é essa, ó. Porque, ó, 1 dividido por 1 menos 2 vai ficar 1 dividido por 1 menos 2 vai dar menos 1, né? Se eu devo 2 reais, pago 1, eu fico devendo 1. E 1 dividido por menos 1 é menos 1, resposta da letra C. Porque se eu jogar 1 nas outras, ó, aqui com certeza não vai dar 1, nem aqui vai dar 1, aqui vai dar 1 terço. A letra D, deixa eu só jogar para ver, ó, fica 3 vezes 1 mais 2, dividido por 3 vezes 1 ao quadrado, mais 8 vezes 1, mais 4. Entenderam? Estou jogando o mesmo valor que eu escolhi, de x igual a 1, nas alternativas. E a resposta tem que dar menos 1 no final, ok? Então vai ficar assim, ó, 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Então aqui deu 5. Dividido por 1 ao quadrado é 1 vezes 3, 3. 8 vezes 1, 8. Mais 4, né? Óbvio que isso aqui não vai dar nunca. Somando aqui tá dando 15, ó. E aí na hora que eu simplifico, em cima por 5, embaixo por 5, vai dar 1 terço. Ou seja, correto, letra C, tá bom? Aqui, ó, nunca dá errado. Pode confiar, é infalível esse método, né? Desde que você não erre conta. Pelo amor de Deus, né, amiguinho? Errar a conta não faz parte. Agora, eu vou resolver com vocês pelo jeito sem treta, né, amigos? Que é um pouquinho, vamos ver aqui. Às vezes pode ser mais difícil, né? Sempre que você puder fazer uma treta, faça. Afinal de contas, você não é obrigado a ser honesto em provas de múltipla escolha. As alternativas estão aqui para te ajudar, amiguinho. Você tem que ter esperteza. Eu faço do jeito que eu fiz aqui, que eu não sou obrigada a nada, né? Não tô aqui para provar nada para ninguém, mas enfim. Como que eu deveria fazer, então, isso aqui pelos moldes oficiais? Bem, eu vou pensar o seguinte, eu tenho que fatorar a expressão de cima, só que é uma equação ao cubo, né? Então, eu tenho que chutar uma raiz para isso aqui. Olha só, o cara já me deu algumas dicas, 2, 2 terços e tal. Eu vou testar o número 2 e vou ver se ele é raiz do polinômio de cima, certo? Lembrando que raiz é o número que zera, né, a minha expressão. Então, vai ficar assim, ó, 3 vezes 2 ao cubo, menos 12 vezes 2, mais 2 vezes 2 ao quadrado, menos 8. Tá com cara de ser, né? Vamos ver. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. Menos 24. 2 ao quadrado aqui é 4 vezes 2, 8. Menos 8. Zerou, né? Porque 8 menos 8, 24 menos 24. Então, o número 2, ele é raiz. Preste bem atenção, tá? O número 2 positivo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse polinômio, então, e vou simplificar ele, dividindo ele por x menos 2, ok? Aí eu tô fatorando, tá? Então, se eu dividir ele por x, por que é menos 2? Porque eu tenho que trocar o sinal da raiz, tá? Então, se a raiz é 2, eu tenho que pôr x trocado o sinal. Então, agora eu vou dividir. Eu espero que vocês tenham aprendido já a dividir polinômios, porque eu falei que esse método dá trabalho, enfim, né? Mas assistam para vocês aprenderem, tá? Eu pego esse número 3x ao cubo e divido por x, vai dar 3x ao quadrado. Agora, o que eu faço? Eu multiplico esse camarada pelo de cima e na hora de pôr aqui eu tenho que trocar o sinal, porque na divisão a gente subtrai, né? Então, subtrair significa trocar o sinal.
3x ao quadrado vezes 3x é 3x ao cubo, só que eu vou pôr o sinal de menos, que eu tenho que trocar. Então, 3x ao cubo. 3x ao quadrado vezes menos 2 vai dar menos 6x ao quadrado. Só que deu menos, eu vou pôr mais 6x ao quadrado, ok? Beleza, agora eu vou somar. Esse cara corta com esse, ok? E aqui vai dar 8x ao quadrado. Eu vou descer os outros termos. Menos 12x menos 8. Menos 8. Agora eu vou dividir de novo, tá? 8x ao quadrado por x menos 2. Então, vai dar mais 8x, porque eu divido sempre o primeiro termo aqui, né? 8x ao quadrado por x, vai dar 8x. Agora, eu vou multiplicar trocando os sinais sempre, tá? 8x vezes x vai dar menos 8x quadrado, porque eu troquei o sinal, tem que ficar negativo. Aqui, ó, multiplicando, vai dar menos 16. Aí, eu vou pôr mais 16, tem que trocar. E aí, eu faço essa continha, né? Esse corta com esse, se eu tenho 16 e perco 12, eu fico com 4, e aí eu desço esse camarada aqui, desço 8. Agora eu divido 4x, é um porre, Deus que me perdoe. Aí eu divido esse cara por esse. Vamos lá, então vai ficar como? 4x dividido por x vai dar 4, positivo. Aí agora eu multiplico trocando sinais. 4 vezes x fica menos 4x, porque troquei o sinal. Peraí, murrinha. Então, fica menos 4x, tá? E 4 vezes menos 2 vai dar menos 8, só que eu troco o sinal, ok? Esse corta com esse corta com esse, ou seja, o resto é zero, porque é divisível, beleza? Então, eu posso muito bem escrever esse camarada aqui como sendo x menos 2, eu fatoro ele, certo? Vezes o camarada que estava aqui, porque se eu multiplico essa coisa por essa, dá essa, né, gente? Então, aqui, ó, 3x quadrado mais 8x mais 4. Fechei o parêntese. Olha só, amiguinhos. Então, a parte de cima eu simplifiquei para isso. A parte de baixo não é isso aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, né? Teria que dividir aqui, ok? Então, esse cara corta com esse. Foi para isso que a gente veio, né? E agora eu vou pegar essa outra equação quadrática, que é um trinômio quadrado perfeito, pelo menos eles facilitaram, né? E vou fatorar ela. Eu tiro trinômio quadrado perfeito, tá, amiguinhos? Espero que vocês já tenham aí na ponta da língua, né? Já bate o olho e já fala, olha só, um trinômio quadrado perfeito, certo? Então, isso aqui, por ser um trinômio quadrado perfeito, como que a gente fatora? A gente tira a raiz do primeiro termo, certo? Pega o sinal do meio, menos, tira a raiz do último termo, que é 2, e eleva ao quadrado. Quando eu faço a volta, volta a ser isso aqui, ó. O quadrado de x, que é o primeiro termo, x ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x, 2x vezes menos 2 dá menos 4x. Mais, porque é sempre mais. O último termo ao quadrado, que é 2 ao quadrado, 4. Ou seja, eu fatorei, certo? Então, este cara aqui desaparece e fica sendo esse cara aqui. Como ele está ao quadrado, é como se fosse ele vezes ele mesmo, concorda? Concordo, né, Jéssica? Pois é, aí corta um de cima com um de baixo. Como eu cortei pela divisão, uma coisa dividida por ela mesma é quanto? 1. Então, resumiu a 1 sobre x menos 2, o que nós já havíamos cantado a pedra, ó, 1000 anos atrás, porque somos espertos e fazemos as coisas por maracutaia, afinal não somos obrigados a nada. Questão 30. Um bloco maciço de madeira com formato de paralelepípedo reto retângulo com dimensões 100 centímetros por 120 centímetros e uma altura h foi seccionado por um marceneiro que pretendia fazer uma rampa para seu filho andar de skate. Com o intuito de garantir a diversão e a segurança do seu filho, o marceneiro calculou a altura h da rampa de área A, então vai ter uma área A, e sua parte superior. A área A da sua parte superior, a partir das dimensões do volume do bloco inicial, sendo o volume V igual a 960 mil centímetros cúbicos. Os valores da altura H e da área são, respectivamente... Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o volume da figura completa, que ele falou que calculou o volume pelo paralelepípedo, né? Ó, com o intuito de garantir volume V do bloco inicial. Então, o que acontece? Volume é eu multiplicar as três dimensões, 120 vezes 100 vezes H. Então, olha só, 120 vezes 100 vezes a altura H vai me dar o volume que foi dado no enunciado, que é 96,0,1,2,3 zeros. Então, o que a gente vai fazer? Simplificar, né? Nós podemos cortar 1, 2, 3, 1, 2, 3. É sempre a mesma quantidade de zeros, tá? Então, o meu H ele é 960 dividido por 12, porque o 12 vezes 1 é 12, né? Vai passar para cá dividindo, ok? Vai dar 80 isso aqui, né? Mas para você fazer melhor, você divide em cima e embaixo por um valor qualquer. Por exemplo, por 3, tá? Primeiro.
que aí facilita a divisão, né? 9 por 3 é 3, 6 por 3 é 2, então dá 320, que aqui dá 4. Então, 320 dividido por 4, 80. Portanto, a gente já eliminaria, né, as duas letras aqui de baixo, porque ele quer a altura e a área, respectivamente. A área desse negócio vai ser esse comprimento aqui, que é 100, vezes essa largura aqui, ó. Certo? Essa largura aqui. Essa largura é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Se aqui é 80 e aqui é 120, a gente vai achar quanto que vale a hipotenusa, certo? Então, vou chamar essa hipotenusa aqui de x, tá? Vou falar o seguinte, x ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, né? 80 ao quadrado, 120 ao quadrado. 80 ao quadrado é 8 ao quadrado, que é 64, e eu dobro a quantidade zero. Se aqui tem 1, eu coloco 2, tá? 12 ao quadrado é 144, se aqui tem um zero, eu coloco 2. Então, eu vou somar 144, 00, mais 64, 00. Então, ó, 0, 0 daqui, 0, 0 aqui, quando eu somar vai dar 2 zeros. 4 com 4 aqui vai dar 8, 4 com 6, 10, vai 1, e aqui 2, né? Então, dá 20.080, 20.800. Então, x é igual a raiz quadrada de 20.800, ok? Aí eu vou fazer o seguinte, ó, x é igual a raiz quadrada de 100, porque esses dois zeros é o número 100, vezes 208, né? Então, eu vou tirar a raiz de 100, que é 10, então fica 10 raiz de 208, tá? E esse 208, eu não tô vendo muita luz, não. Vou ter que fatorar ele, infelizmente. Que preguiça. Vamos dividir por 2, tá? Aqui vai dar 1, 0 por 2 é 0, 104. Aí eu divido por 2, que vai dar 52. Divido por 2, que vai dar 26. Divido por 2, que vai dar 13. E por 13, que vai dar 1. Ou seja, esse número 208, ele é 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 13. Então, vai ficar assim, ó, 10 raiz de 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 13. Ok? Então, o que vai acontecer? Esse 2 ao quadrado aqui, ó, sai o 2 para fora, porque raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, fica 10 vezes 2. Aqui também sai, ó. Então, sai o 2. E a raiz de 13 fica presa. Ou seja, 2 vezes 2, 4, vezes 10, 40, raiz de 13. Então, o nosso x aqui, ó, ele é 40 raiz de 13. Quando eu multiplicar a base vezes a altura para calcular a área, é só aumentar 2 zeros, né? Porque 100 vezes 40 vai dar 4.000, não é isso? É, 1 zero daqui com 2 de cá, 4.000. Portanto, aqui, ó, letra B, né? 80, 4.000 raiz de 13, porque o raiz de 13 é como se fosse um x, você só conserva ele. Questão número 31. Seja os números naturais. Está considerando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim infinitamente, né? M é um número natural, pertence aos naturais, onde ele é um divisor de 24. P é um múltiplo de 2 menor que 14. Todos eles nos números naturais, tá? Q pertence a natural e ele é um número quadrado perfeito e divisor de 64. Considerando as operações entre os conjuntos, assinale a alternativa incorreta. Então, vamos descobrir, vamos dar nome aos bois. O conjunto M é os divisores de 24. Então, o que é que eu vou fazer? Vou dividir por 2 aqui, vai dar 12, fatora, né? 6, 2, 3, 3, 1, ok? Coloca o número 1 lá em cima e multiplica loucamente. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Quando muda de número, você tem que voltar lá em cima. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 4, 8 e 3 vezes 8, 24. Então, os divisores de 24 são esses números aqui. Diga-se de passagem, quando a gente escreve na forma fatorada assim, ó, é 2 a terceira vezes 3 elevado a 1. Para eu saber a quantidade de divisores, eu somo uma unidade nesse expoente, vira 4, e nesse aqui vira 2. 4 vezes 2, 8. Então, eu tenho 8 divisores de 24, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui ele falou dos números naturais, tá, gente? Se ele tivesse falado inteiro, eu teria a versão positiva e negativa dos números, né? Então, eu multiplicaria por 2, seria 16, né? Porque cada um teria tanto o positivo quanto o negativo. Enfim, eu vou escrever aqui todos esses números em ordem, tá? Beleza. Agora, ele falou o seguinte, P pertence aos números inteiros e P é múltiplo de 2. Cuidado, tá? O primeiro múltiplo de qualquer número é o 0, porque 0 vezes 2 é 2. Como que você escreve múltiplos de 2, né? Você escreve na forma 2n. E aí você começa a jogar valores de n aqui naturais. O primeiro número natural, como ele mesmo citou, que é 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 6, 8, 10 e 12. Por quê que para no 12? Porque ele falou menor que 14, então 14 não entra. Porque 14 não é menor que 14, 14 é igual a 14, então ele não entra, tá? Por último, ele quer o quê? Ó, ele fala assim, o número Qzinho, ele pertence aos números naturais e ele é um número quadrado perfeito, que é divisor de 64. Então, nós vamos fazer a mesma coisa, né? Nós vamos fatorar o 64, vai ficar 32, 16,
8, 8, 4, 2, 2 e 1. Então, olha só. Se eu for escrever aqui, coloco 1 aqui em cima e multiplicar, vai voltar os números que estão aqui, né? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 aqui dá 16, depois 32, depois o próprio 64. Ou seja, quais desses números que são divisores de 64 que são quadrados perfeitos? O 16, o 4 e o 1, né? Porque o 1 também é quadrado perfeito. Não se esqueça do número 1, coitado. Não é mesmo? Então, esse conjunto que é o 1, 4 e o 16 e o próprio 64, né? Porque 64 é divisor dele mesmo, tá? Então, já escrevi aqui todos esses conjuntos. Vamos lá, então, agora, que é a incorreta. Se eu pegar M interseção P e retirar a interseção de P com Q, vai sobrar esses números 2, 6, 8 e 12. Então, vamos lá. M interseção P. Interseção é o que tem em comum com os dois, tá? O que tem em comum aqui é o 2, o 4, o 6, o 8... e só, né? 2, 4, 6 e 8. 2, 4, 6 e 8. Aí eu vou tirar. Deixa eu ver. Não, mentira, o 12, né, amiguinhos? Eu esqueci do 12 aqui, ó. Pera aí, deixa eu pôr o 12. E aí eu vou tirar a interseção do conjunto P com o Q. Interseção é o que tem de repetido. Então, o que nós temos de repetido aqui é o 4. Então, eu vou tirar o 4. Tirei. Vou tirar. O que mais? Só o 4, né? Que tem de repetido aqui. Então, vai sobrar 2, 6, 8, 12. Correta. Não é mesmo? Eu odeio esse tipo de questão, porque tem que testar todas as alternativas, né? Mas enfim, vamos que vamos. Ó, primeiro a gente faz o que está dentro do parêntese. P unido a Q. P unido a Q, a gente pegar todos os elementos, tanto do P quanto do Q. Então, vai ser 0, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tô pegando todos os elementos, tá? 12, depois 16, depois 64. 12, 16, 64. Ok, então aqui eu fiz essa parte, ó. P unido a Q. Agora eu vou fazer M interseccionado com isso, ou seja, eu vou pegar o que está repetindo nesse conjunto com o conjunto M. Ok? Então o que está repetindo? 1, 2, 4, o 6, o 8 e o 12. E aí eu vou apagar os outros números, ok? Vou fazer isso em off. Então, beleza, já limpei quem tinha que sair e deixei aqui. Então, esse lado da igualdade deu isso aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer M interseccionado com P, eu já até tinha feito antes, né? Se eu não tivesse apagado, a gente podia aproveitar os cálculos, mas enfim, né? É aquele ditado, né? Então, M interseção com P é o que é repetido. Então, ó, o 2, então vou escrever aqui, ó, 2, 4, repetido, 4, 6, 8 e 12. 2, 4, 6, 8 e 12. Então, é isso, interseção isso, e a interseção de M com Q. M com Q, interseção é repetido também. Então, peraí, eu vou unir depois. Aí, isso aqui que é repetido, ó, 1, no caso, que é repetido. 4 repetiu. Depois acabou, né? Porque não repetiu mais nada. Beleza, então, eu vou unir essas duas coisas. Unir é colocar todas elas, né? Então, vai ficar assim, quando eu unir, ó, o 1, o 2, o 4, o 6, o 8 e o 12. Aí, o que que o camarada falou? Falou que aquele lado da igualdade era igual a esse, né? Porque aqui tem um sinalzinho de igual e nós vamos comparar, né? Ó, se eu comparar aqui, é exatamente, né? 1, 2, 4, 6, 8 e 12. Então, é igual de fato. Então, a B também está correta. Lembrando que a gente quer a incorreta. Letra C de cabra, M unido a P, interseção com Q igual ao próprio M. Vamos ver se isso é verdade. Então, primeiro a gente faz o parêntese, tá? Olha só, se eu pegar o M e unir a qualquer coisa, certo? Será que vai dar o próprio M? Peraí, vamos ver, né? Eu ia tentar fazer uma gambiarra aqui, mas não vou tentar, não. Amiguinhos, vocês acreditam que eu tinha gravado a resolução dessa letra e não estava gravando? Acha só. Enfim, vamos lá. Essa aqui é mais tranquila. Olha só, a letra D de dado, a gente vai fazer P menos Q. Quer dizer, se eu pegar todos os elementos que tem em P e retirar aqueles que são do Q, será que vai dar aqueles termos ali? Olha, de cara a gente vê que não. Por quê? Porque aqui tem um zero nesse conjunto que não tem nesse, ou seja, ele vai permanecer, só que não apareceu aqui. É o que eu falei com vocês, amiguinhos da Rede Globo. O zero é o primeiro múltiplo de qualquer número. Por exemplo, qual que é o primeiro múltiplo de 3? Zero. Porque 0 vezes 3 é zero. Certo? Lembrando que múltiplo são números que a gente multiplica por aquele número. Então, 0 é o primeiro, por isso que ele entrou aqui no P. Lembrando que o P, ó, ele estava falando assim, P
é múltiplo de 2, então o primeiro múltiplo de qualquer número é o zero, né? E aí agora, vamos só ver, né? Se eu pegar todos esses números e tirar o que tem embaixo, ó, eu vou tirar só o 4, porque o 4 é o único elemento que tá aqui, que também tá aqui, então ele tem que sair, né? 16 não tá aqui, então tem que tirar. 64 também não tá, e 1 também não tá, ou seja, a resposta para cá tá correta, deveria ser 0, 2, 6, 8, 10 e 12, ou seja, esse pequeno esquecimento do zero poderia te levar aí pro buraco. Beleza? Então a resposta errada é a letra D de dado. Muito boa essa questão, embora muito horrível. Eu detesto esse tipo de questão, porque gasta muito tempo, né? Mas ela é boa para você, ó, ficar espertinho. Número 32. Seja B um número natural menor que 242. Se o máximo divisor comum entre B e 384 é 48, isso é o MDC entre os dois números é igual a 48, é correto afirmar que B pode assumir os seguintes valores. Primeira providência urgente a se tomar é fatorar o número 384. Eu já trouxe aqui para nós e vou fatorar também o 48. Mas veja bem, primeiro 384, ó, por 2, 192, por 2, 96, por 2, 48, por 2, 24, por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1. Então, eu vou fatorar 48? Óbvio que não, né, amiguinhos da Rede Globo? Se ele já foi fatorado aqui, ó, eu vou me fingir de egípcia, vou copiar aqui, certo? Aconselho fortemente que vocês façam isso aí na vida de vocês. E aí vou apenas copiar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, é 2 a quarta, vezes 3, ok? Então, a fatoração aqui seria essa. Agora, a gente vai analisar as respostas, ok? Vamos pensar o seguinte. O número 48, se eu for tirar o MDC entre ele e o 384, vai ser o próprio 48, porque 48 é divisível por ele mesmo. Então, tudo me leva a crer que o 48 entra na jogada. Certo? Então eu vou testar, não estou eliminando, mas eu vou testar a letra A e a letra C. Vamos ver, tá? Se 48 entra, eu vou pensar assim, será que 64 dá pelo menos para dividir por 48? Não dá para dividir, 64 não é divisível por 48. Por quê? O 48, somando os algarismos dele aqui, dá 12, que dá 3, né? Então, ou seja, ele é divisível por 3. E o 64 não é divisível por 3, tá? O 64 somando, ó, dá 10, não dá para dividir por 3. Então, assim, para o 64 ser divisível pelo 48, ele teria também que ser divisível por 3. Então, 64 não entra na jogada, ou seja, a letra A não pode ser, tá? O que me leva a crer que seria a letra C de cabra, né? Então, vamos ver aqui. Será que 144 dá para dividir por 48? Eu creio que sim, né? Eu creio que vai dar 3 pelos números aqui olhando, ó. Porque se eu multiplicar 48 vezes 3, 3 vezes 8, 24, vai 2. Aqui 12 mais 2, 144. Então, 144 dá por 3, beleza. E 240 também dá por 48, que dá 5, né? Porque metade de 48 é 24. Lembra do segredo do número 5? Se você não lembra, vem aqui e dá uma olhada, né? Então, rapidamente, eu sei que dividindo aqui vai dar 5, ok? Ou seja, letra C, né? Por quê? Porque, olha só, se eu fatoro o número 240, como eu falei que dividindo por 48 dá 5, então é só eu multiplicar, ó, 240, a fatorada dele, é o próprio 48, que é 2 a quarta vezes 3 vezes 5, tá? E o 144 eu falei que dava 3, né? Então, 144 é só pegar isso aqui e multiplicar por um outro 3, então vai ficar 3 ao quadrado na hora que eu multiplicar. Ou seja, 2 a quarta vezes 3 ao quadrado, entendeu? Eu tô pegando o próprio 48 e tô multiplicando mais uma vez por 3. Se eu for tirar o MDC entre 384 e qualquer um desses números, como que eu faço para tirar? Suponhamos que eu vá tirar entre o 240, tá? Eu pego todas as potências com os menores expoentes, tá? Eu pego, com os menores expoentes, só que eu pego só as que forem repetidas, tá? Então, aqui, ó, o que repete é a potência 2 e a potência 3. E o menor expoente é o próprio 3, né? 3 elevado a 1. Então, fica assim, ó, o 2, o menor expoente é 2 elevado a quarta. E o 3 elevado a 1. Portanto, 48. Então, quer dizer, o MDC entre 240 e 384, estou comparando essa treta com essa treta, vai dar o 48, tá? Assim como o MDC entre 384 e 148 também vai dar. Por quê? Eu pego as potências repetidas, certo? Então, fica 2. E com os menores expoentes, 2 a quarta. E o 3 tem que ser esse 3 aqui, né? Porque aqui tem 3 ao quadrado, o menor é esse, ó. Então, multiplicando isso aqui, vai dar o próprio 48, como a gente havia visto. Ou seja,
O MDC entre 384 e 48 é 48, 384 e 144 é 48, 384 e 240 também é 48. Observa uma coisa aqui, ó. Quando eu tirei o MDC entre 384, que é esse, e 240, eu não peguei o 5. Por quê? Quando a gente vai fazer MDC, tem que ser só os fatores repetidos. O 5 não repete, porque ele não apareceu aqui. Combinado? Então é isso. Ah, só um detalhe. Por que que o número 96 não poderia entrar? Porque, olha só, 384 já é divisível por 96. Se ele apareceu aqui, ele é divisível por esse número, entendeu? Então, o que que acontece? O MDC entre 384 e 96 não seria 48, e sim 96, tá? Então, aqui, ó, eu já descartaria essa como sendo a menor opção. E 64 a gente viu que não era possível, porque 64 não é divisível por 48, tá? Se eu fizer 64 dividido por 48, não vai dar exato. Beleza? Então é isso. Agora sim. 33. Um estudante de matemática fez o seguinte experimento. Cortou uma folha de papel, deixando-a no formato de um triângulo retângulo ABC, com ângulo reto no vértice B. Em seguida, dobrou o papel de modo que o ponto A coincidisse com o ponto B. Beleza. Aí fez essa parte aqui, né? Vocês entenderam. E que o ponto C também coincidisse com o ponto B. Dobrou para cá, beleza. Ao desdobrar e voltar ao original, o estudante fez um pontilhado nas marcas da dobradura e obteve o retângulo DEFB inscrito no triângulo, conforme figura abaixo. Após analisar seu experimento, o estudante afirmou: o triângulo BECB, daqui, né? O triângulo BEC é isósceles. A área do triângulo BEF é a quarta parte do triângulo ABC. BEF, esse triângulo, eu vou desenhar lá, vai ficar melhor. Os triângulos ABC e AD são semelhantes, a área do triângulo é a terça parte. É incorreto o que o estudante afirmou em. Então, vamos lá. A primeira afirmativa que ele fez foi a seguinte: o triângulo BC é isósceles. É verdade, né, amiguinhos? Por quê? Se ele dobrou essa parte daqui para cá, significa que esse pedaço é igual a esse, certo? Esse ângulo aqui é um ângulo reto, porque falou que isso aqui é um retângulo. Então, se isso aqui é igual a isso, se isso aqui é um ângulo reto, esses dois lados são iguais aqui, né? Ou seja, esse triângulo como um todo, ele tem uma base e dois lados. Esse lado aqui é igual a esse. Então, ele é isósceles verdadeiro, ok? Ele falou o seguinte: a área do triângulo BF é a quarta parte do triângulo ABC, do triângulo total, né? Então, vamos pensar o seguinte, ó. Esse BF seria essa parte aqui. Como a gente falou que essa parte é igual a essa, já que o triângulo é isósceles, né? Então, essas duas partes são iguais, né? O inteiro ele era isósceles. Então, esse pedaço é igual a esse. São simétricos, são iguais, né? Então, eu vou comparar essa coisa com o total. Vamos ver se a área é 1/4. Ó, se tudo isso aqui mede, vamos chamar assim de 2x, é porque aqui em cima é x e aqui também é x. Por quê, né? Porque quando ele traz o A para cá, se ele conseguiu dobrar aqui, dividiu exatamente no meio, tá? Então, aqui é x, ou seja, o total aqui é 2x. Assim como embaixo, né? Se ele trouxe para cá, ó, se aqui é y, aqui também é y, ou seja, o total é 2y. Então, a área da figura total, do triângulo total, é base, que é 2y, vezes a altura, que é 2x, certo? Aqui, dividido por 2. Corta um 2 aqui com 2 de cá, isso aqui vai dar 2xy, ok? Agora, pensando no triângulo pequeno, a gente vai ter que a área dele é o quê? Y de base com x, né? Que esse trecho aqui é x, aqui também é x de altura. Então, vai ficar x vezes y sobre 2, que é base vezes altura sobre 2, ok? Se eu divido 2xy por xy sobre 2, vai ficar como? 2xy dividido por xy sobre 2. O que eu faço? Eu conservo a primeira, que é 2xy, multiplico pelo inverso da segunda, o 2 vai para cima e o xy vem para baixo. Corta, 2 vezes 2, 4. Ou seja, realmente, a área de um é 4 vezes maior do que o do outro. Ou seja, do pequeno é a quarta parte do grande, né? Então, aqui, verdadeira, ok? Terceiro, os triângulos ABC e ADE são semelhantes. Verdade, né? Por quê? Ó, ABC, ele tem um ângulo reto aqui e esse ângulo aqui, que eu vou pintar de vermelho. Assim como no ADE, ó, ADE, que é esse aqui também é um ângulo reto, porque ele falou que isso aqui é um retângulo, isso aqui é reto, aqui também tem que ser reto para dar 180 graus, né? E esse ângulo eles também compartilham. Então, verdadeiro, né? Tá bem espertinho aí esse aluno, todas por enquanto são verdadeiras, vamos ver, então essa aqui tem que ser falsa, né?
A área do triângulo ADE é a terça parte do triângulo ABC. Ô, gente, a área desse triângulo aqui, ó, ela é igual à área desse, tá? Por quê? Porque aqui é X, lembra que eu tinha colocado? E aqui é Y, porque aqui também era Y. Então, vai dar a mesma área, ou seja, não é um terço, ela é um quarto. Então, realmente, essa aqui é falsa. Portanto, a quarta afirmativa é falsa, né? Ele quer a incorreta, então a incorreta é a letra B de bola, ok? 34 e última. Seja N o conjunto dos números naturais, onde, né? M pertence aos naturais sem ser o zero. Esse asterisquinho aqui significa sem contar com zero, tá? E DM é igual a P pertencente aos naturais, onde P é divisível por M. Ok. Por exemplo, se M é igual a 6, então D6 é o conjunto de todos os números naturais que são divisíveis por 6. Quais são os divisíveis por 6? O zero. Primeiro é o zero, só que ele falou que não quer que entra, né? Então, a gente vai pegar logo o primeiro. 6, 12, é os números da tabuada do 6, resumindo. Leia as afirmativas abaixo atribuindo V ou falso. Olha só, se P pertence ao divisíveis por 6, então ele também pertence aos divisíveis por 2. Verdadeiríssima, né? Vamos lá. Por causa do seguinte, o número 6, ele é 2 vezes 3. Então, para ser divisível por 6, tem que ser divisível também por 2 e por 3. Ou seja, se ele é divisível por 6, ele é divisível por 2, ele tem que ser par, tá? Todo número par é divisível por 2. E todo número da tabuada do 6 também é par, ó. 6, 12, 18, 24 e assim vai. Então, essa aqui é verdadeira, tá? Então, a gente já elimina a letra A e a B, porque ele quer a sequência correta, tá vendo? Já vai fazendo assim pra você não correr o risco de errar, né? Se P pertence a D5 e K pertence a D6, então 3 vezes P mais 7 vezes K pertence a D. Vamos ver, né? Olha só, ele está falando o seguinte, se a gente triplicar o elemento aqui, quando eu triplico o elemento, ele passa a ser divisível por 3. Beleza? Então, aqui, essa parte é ok. Se eu multiplico o D6 por 7, olha só, se ele é divisível por 6, ele é divisível por 3. Então, qualquer número que é divisível por 6 já é divisível por 3, né? Se eu multiplico por 7, ele continua sendo, porque o 3 já está ali no meio da base dele, né? Se eu fatorasse, o 3 já estaria dentro. Então, aqui dá um número divisível por 3. Se eu somo dois números divisíveis por 3, essa soma, né, ela vai dar também divisível por 3. Portanto, aqui, ó, vai dar no conjunto dos divisíveis por 3. É verdadeira também, né? Então, VV já vai ser a letra D, né? Vamos ver por que a última é falsa. Se P pertence a D3, então P pertence a D6. Não, nem todo múltiplo de 3 é múltiplo de 6. O contrário, sim. Né? A recíproca, sim, mas essa não. Por quê? Porque um número, se ele é divisível por 3, por exemplo, 9, ele não é divisível por 6, porque ele tem que ser par. Né? Para ser por 6, tem que ser por 2 também, não basta ser por 3, entendeu? Então, é assim, ó, todo múltiplo de 6 é múltiplo de 3, mas nem todo múltiplo de 3 é múltiplo de 6, entenderam? Então, a última realmente é falsa, portanto, aqui, letra D de dado, né? Então foi isso, amiguinhos. Vocês viram que essa prova ela teve muita coisa relacionada à divisibilidade, né? Teve MDC, teve essa última questão. Então é interessante. Eu amo muito esse tema, facilita muito para a gente poder fazer conta, né? Na hora de cortar números, porque a gente já sabe quais números são divisíveis, né? Espero que vocês tenham gostado dessa correção. Compartilhe e curta mais uma vez. Vou pedir só para, né? Só para, como se diz, não dizer que não falei das coisas, para vocês ajudarem no crescimento desse canal. Vejo vocês na próxima correção. Tchau!